E aí galera que assiste outro canal, professor Eliana Emerson na área, tudo bem com vocês? Quarta-feira maravilhosa começando, hein? Fala a verdade. Aula de matemática, pet novo. Já tem pet novo na área, tá? Ó, e tá aqui embaixo. Quem tem computador em casa e tá assistindo essa aula pelo computador, baixa o pet no celular e acompanha no celular. Quem não tem, tem só o celular, pode baixar aí também e acompanhar pelo celular, tá? Eu vou explicar a matéria e também vou explicando a matéria e mostrando para vocês como faz as atividades. Eu vejo que muitos alunos ficam, depois que eu acabo de mandar a aula, começam a perguntar como faz as atividades. Parece que não assistiu o vídeo todo. Então eu vou explicando durante a aula as atividades também, que aí você pode ir fazendo junto comigo, tá? Se o seu pet estiver impresso, é mais fácil ainda, porque aí você pode abrir o seu caderno e ir resolvendo as atividades aqui junto comigo, tá joia? Olha só, vamos lá para a lousa, vamos falar hoje sobre múltiplos, tabuada. Sabe tabuada de cor? Então, hoje a gente vai trabalhar com tabuada, tá joia? Olha aqui a lousa maravilhosa. O que, é que vocês estão achando do cenário novo? Antes eu tinha uma coroinha, lembra que tinha uma coroinha aí? Agora tem um disco voador acima da minha cabeça, tá? Hoje nós vamos falar sobre múltiplos de um número. O que é isso, professor? O que são múltiplos de um número? Você lembra da tabuada do 3? Vamos começar pelo 3? 1 vezes 3, o pontinho é multiplicação, tá? Esse pontinho, eu não vou colocar o xizinho, vou colocar o pontinho, se acostume com ele. 3, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12, 5 vezes 3, 15. Ó, 6 vezes 3, 18. Tá acertando todas até agora? 7 vezes 3, 21. 8 vezes 3, 24. 9 vezes 3, 27. 10 vezes 3, 30. 11 vezes 3, 33. 12 vezes 3, 36. 13 vezes 3, 39. 14 vezes 3, 42 e assim infinitamente. A tabuada não para no 10, tá? A tabuada vai seguir aqui infinitamente, ela não tem fim, assim como os números não têm fim. Então a gente não para. O que eu quero que você preste atenção? Nos resultados. A gente vai prestar atenção muito aqui nos resultados, ó. Eu quero que você observe esses números e eu vou começar a escrever esses resultados aqui, ó. Ah, eu só não coloquei aqui o 0 vezes 3, né? Que dá 0, ó. Mas ele existe também, tá? Pode colocar ele para começar. 0 vezes 3. Então eu vou colocar aqui, ó. M quer dizer múltiplos, tá? A palavrinha múltiplos, ó. Múltiplos. Esses são os múltiplos do número 3. Os múltiplos. Os múltiplos do número 3. M dentro. Então, todas as vezes que você vê essa escrita, M, dentro de parênteses o número 3, você já sabe que são os múltiplos de 3. Quais são? Começa no zero. Eu vou colocar aqui uma... a gente abre com chaves, tá? 0, 3. Ó, 0, 3, 6, 9, o 12, o 15, o 18. Eu vou colocar reticências só para você lembrar que eles não têm fim. Esses números que eu acabei de escrever são os múltiplos do número 3. Vamos pensar de uma outra maneira, professor? Espera aí, deixa eu copiar esses números aqui. Copiei, eu vou colar aqui em cima, ó, os números que estavam lá embaixo, tá aqui. Vamos pensar de uma outra maneira? Vamos pensar que a gente é uma formiguinha e que a gente pula de 3 em 3? Olha só, eu vou chamar de pin os múltiplos de 3, tá? Então nós vamos fazer assim, ó. 1, 2, pin. Não pode falar o 3, tá? Tem que falar pin no lugar. 1, 2, pin. 4, 5, pin. 7, 8, pin. 10, 11, pin. 13, 14, pin, ok? Aí a gente tem os números. Eu posso fazer isso com o número 4 também. 1, 2, 3, pin. 5, 6, 7, pin. 9, 10, 11, pin. Sempre que chegar em um múltiplo, a gente fala o pin no lugar. Por que isso? Porque aí você entende que aquele número que você não falou é o múltiplo. O seu cérebro, para conseguir falar o pin, 1, 2, 3,
a gente já pensa no 4, não é? Então o seu cérebro já sabe que o 4 está ali. Então quando você fala o PIN, quer dizer que você entendeu que é um múltiplo e que você consegue falar o PIN no lugar. O seu cérebro raciocinou. Isso é bom, faz com que você aprenda a matéria. Se a gente estivesse dentro de sala, a gente ia brincar disso lá, tá? Quando a gente voltar, a gente brinca disso. Aqui a gente tem os múltiplos de 3. Então, ó, 0, 1, 2, PIN. 4, 5, PIN. 7, 8, PIN. Então, observe que o PIN está sempre aparecendo aqui na tela. Se a gente escrever os múltiplos do número 4, ó, múltiplos do número 4. Quais são os múltiplos? Começa com 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e assim sucessivamente. Olha lá, os múltiplos do número 4. Será que nessas tabuadas tem algum número que repete? Será que existe algum número que repete ali? Vocês conseguiram enxergar algum número repetindo? Eu já consegui. Olha, eu consegui aqui, ó, o 18, não. O 12. Olha aqui. Observou que tanto o número 3 quanto o número 4 tem múltiplos que são iguais? Na tabuada do número 3 e na tabuada do número 4 tem múltiplos que são iguais. E isso é muito legal. Esses números que são iguais aí, eles são múltiplos. Ó, a gente chama de múltiplos comum. Eles são comuns aos dois números. Todas as duas tabuadas têm esses números. Tá? Se a gente continuasse essa tabuada, teriam muitos múltiplos e esses números também são infinitos. Como os números são infinitos, vão ter muitos múltiplos em comum. Sempre vai ter números assim. Quando a gente pega esse número 12 aqui, por exemplo, se eu fizer 12 dividido por 4, qual é o resultado? 3. Olha, número 3 e número 4 são as duas tabuadas. E se eu fizer 12 dividido por 3, o resultado é 4. Olha que loucura! Um é a inversão do outro, porque 3 vezes 4, o resultado é 12. Eu não escrevi aqui a tabuada do 3 e do 4, então o múltiplo comum é o 12. Eu vou escrever agora uma outra tabuada. Eu vou escrever a tabuada do 6. Múltiplos de 6. Múltiplos de 6. Olha só, quais são? 0. Vamos lá? Tem que chegar no 6. No 6 eu falo PIN. 1, 2, 3, 4, 5, PIN. 7, 8, 9, 10, 11, PIN. 13, 14, 15, 16, 17, PIN. Então, já entendi como é que funciona a tabuada do 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e assim sucessivamente, vai ficar sem fim também. Eu vou escrever um pouquinho mais da tabuada do 3 aqui em cima, olha, só para você perceber um detalhe. 18 mais 3, 21, 24, 27 e assim sucessivamente. Tá? Escrevi mais alguns. Será que tem números que repetem nas 3 ao mesmo tempo? Tem algum número que está presente nas 3 tabuadas? Olha só, se a gente olhar o número o 6, ó, ele está aqui, mas ele não está na tabuada do 4. Se eu olhar o número 12, ele está aqui em cima e aqui embaixo e aqui também. Olha o 12, nas 3 ao mesmo tempo. Olha o 18, tem aqui, mas não tem na outra. Não adianta. Olha o número 24. Observou que o 24 também tem nas 3 ao mesmo tempo? Então, vamos pensar o seguinte. Olha só. O primeiro que repete é o 0. Eu vou copiar ele aqui embaixo de amarelo, então. Ó. Os múltiplos de... Agora eu quero que sejam iguais do 3, do 4 e do 6. Tá? O amarelo, né, que tem nos 3. O que tem nos 3 ao mesmo tempo? Olha só. Tem o 0, tem o 12, tem o 24. Você consegue pensar qual seria o próximo, então? Se a gente continuasse essas tabuadas aí que não tem fim, qual seria o próximo número? De 0 até 12, a gente soma 12. De 12 para 24, a gente soma 12. De 24 para frente, eu somo 12. O próximo vai ser 36, depois 48, depois 60, 72 e assim sucessivamente. E não vai ter fim mais.
Esses números que eu fiz aqui embaixo em amarelo, eles são os múltiplos de 3, 4 e 6 ao mesmo tempo. São os múltiplos em comum, tá? Múltiplos comum. Difícil de fazer? Não, né? Não é difícil de fazer, ok? Vamos pensar mais um pouquinho em tabuada? Vamos pensar o seguinte, vamos construir uma pirâmide bonita agora? Vamos construir uma pirâmide? Para construir essa pirâmide bonita, eu quero que você observe o seguinte, nós vamos... Deixa eu só abrir aqui a atividade que eu quero que você faça. Eu vou te mostrar, tá? Olha só, nessa atividade agora, vamos chegar aqui no PET, o PET novo, bonito. Página 16, na verdade, aí, página 16 começa estudo de matemática, tá? Nós vamos estudar, ó, múltiplos de divisores de um número, que eu já estou falando com vocês. Tá vendo isso aqui? Nós vamos fazer essa pirâmidezinha aqui, tá? Já é a atividade número 1 do PET. Acompanha aí comigo, pega seu PET, pega o seu caderno, tá? Aqui embaixo, ó, eu vou escrever alguns números para você entender. Vão ser os números 3, 1, 2, 5, 0. Vamos voltar? Ó, eu escrevi os números 3, 1, 2, 5, 0. Tá vendo esses números bonitos aí? Eu sempre vou fazer assim, ó, a multiplicação. Quanto que é 3 vezes 1? 1 vezes 2, 2 vezes 5, 5 vezes 0. Vou pôr esse resultado, tá? 3 vezes 1, o resultado são 3. 1 vezes 2, o resultado são 2. 2 vezes 5, o resultado é 10. E 5 vezes 0, o resultado é 0 mesmo. Olha lá que legal. A gente faz a multiplicação dos dois de baixo e escreve de cima. Eu vou fazer a mesma coisa agora. Eu vou fazer assim, ó, 3 vezes 2, 2 vezes 10 e 10 vezes 0. Quanto que é 3 vezes 2? 6, não é? 2 vezes 10, 20. 10 vezes 0, 0. Olha lá que coisa bonita. Próximo nível, 6 vezes 20 e 20 vezes 0. 6 vezes 20, 6 vezes 2 dá 12, então aqui são 120. 20 vezes 0 dá 0. 120 vezes 0 dá 0 no final. Como a gente tem um 0 aqui no início da cadeia, ele termina com 0. Sabe por quê? Porque todo número vezes 0 é 0. Não tem como mudar isso. Então, olha só, a primeira coisa que eu quero que você grave aí. Multiplicar por 0, tá? Multiplicar por 0 sempre vai dar 0, sempre vai dar 0. 3 vezes 0 é igual a 0. Um coração vezes 0 é igual a 0. A letra A vezes 0 é igual a 0. Multiplicar por 0 é sempre 0. Eu posso escrever assim, ó, uma frase, vocês não estudaram ainda, ó. 2 quintos de x, tudo isso ao quadrado vezes 0 é igual a 0. Não importa o número, mesmo que seja uma conta assim, que você não saiba. Se multiplicou por 0, o resultado é 0, tá? Grava aí na sua mente, multiplicar por 0 é 0. E na multiplicação também tem o elemento neutro. Sabe o que é neutro? É aquele que não faz diferença. Há algumas aulas atrás a gente estudou, não é? O zero à esquerda. A gente não estava falando disso? Então hoje a gente vai falar do elemento neutro. O elemento neutro é o que não faz diferença na nossa vida. Multiplicar por 1. 5 vezes 1 dá 5 mesmo. Não muda nada. Multiplicar por 1. É 2.585 vezes 1. Qual é o resultado? 2.585. Multiplicar por 1 não muda nada. Tem uma atividade lá no PET que está perguntando assim, olha, o que acontece quando multiplica por 0? O que acontece quando multiplica por 1? Você acabou de aprender. Multiplicar por 0, o resultado é 0. Ele acaba com o número, dá 0. E multiplicar por 1 não muda nada. Sabe por quê? Porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. 1 é o elemento neutro da multiplicação. Isso faz com que o resultado seja sempre o mesmo, não muda o número, tá? 1 é o elemento neutro, não faz diferença nenhuma. Tá? Então, vamos pensar mais um pouquinho? Vamos lá no PET dar uma olhada no que mais tem de legal lá? Olha só, aqui no PET, essa primeira atividade a gente já começou. Olha aqui no número 2. Olha a pergunta, as tabuadas são finitas ou infinitas? A primeira perguntinha. Lógico que você sabe que são infinitas, a gente já viu isso lá na lousa. Qual é o resultado que encontramos quando multiplicamos um número por 1 e por 0? Observe a tabuada abaixo e responda as perguntas que se seguem.
Tá vendo que tem alguns números que estão circulados de rosa aqui no PET? Olha só. Esses números estão. Então, aí ele está mostrando aqui, ó, os números 6, 12, 18, 24, 36, 60 aparecem circulados em qual tabuada? Qual das três? Na do 2, na do 3 ou a do 6? Qual delas que aparece esses números aqui? É só você olhar e marcar. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Essa parte é a parte fácil da vida, não é? Olha só. Encontre os 5 primeiros múltiplos naturais dos números abaixo e explique por que esses números que você escreveu são múltiplos dos números dados. Por que eles são múltiplos? Vamos lá na lousa para a gente ver isso como funciona? Olha só, eu vou escrever alguns números aqui. Ó. Número 7, vamos começar com outro menor. Número 5, número 7 e o número 10. Eu vou escrever os 5 primeiros múltiplos. 5 primeiros múltiplos. Múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25. Eu vou fechar. Ele é infinito? É. Só que a atividade pediu os 5 primeiros. Então eu não preciso marcar que ele é infinito. Eu só vou colocar os 5, tá? A atividade só pediu isso. 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4, 7 vezes 5. Olha lá, tabuada do 7. Tabuada do 10 agora. 10 vezes 1, 20, 30, 40, 50. Terminamos. Aquela atividade do PET, essa atividade aqui, ó, atividade número 3, que você está vendo aí embaixo do quadrinho laranja, né, meio roseado, meio rosé, essa atividade 3 é isso que você tem que fazer. Escrever os 5 primeiros múltiplos. É escrever o resultado da tabuada, vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4 e vezes 5, tá? Pode escrever isso na número 3 que você vai acertar. Aí pergunta assim, sabe por que eles são múltiplos? Você pergunta, por que esses números são múltiplos? O 5 é múltiplo porque 5 vezes 1 é igual a 5. Então está na tabuada, é múltiplo. Por que o 10 é múltiplo? Porque 5 vezes 2 é igual a 10. Então o 10 é múltiplo. Tá? Eles são múltiplos porque eles fazem parte da multiplicação. Eles estão juntos lá na tabuada. Então eles se tornam múltiplos de um número. Tá? O 10 é 2 vezes 5, 3 vezes 5, 4 vezes 5, 5 vezes 5. Todos eles são múltiplos. Bonitinho assim. Tá joia? Então essa é a número 3. Vamos para o próximo? Olha só. Aqui temos ainda a número 4. O que você vai fazer nessa número 4? Preste atenção para você não marcar errado e acabar estragando o seu PET. Quem está fazendo no caderno, tá? Pode copiar a atividade no caderno. Copia essa tabelinha aqui no caderno. Na tabela, pinte de amarelo os múltiplos de 2. Beleza? Então você vai vir aqui e pintar todos os múltiplos de 2 de amarelo. Sabe quais são? O 2, o 0, né? Múltiplo de 2. 2, 4, 6, 8, 10. O 6, o 12, o 18, o 24, o 30, o 10. Aqui, todos os números que forem par, esses números são múltiplos do número 2. Todo número par é múltiplo de 2, tá? Número par. Depois você vai fazer, ó, coloque uma letra T sobre os múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3? A primeira tabuada que a gente fez. 1, 2, pim. 4, 5, pim. Então você vem aqui, ó. 1, 2, coloca a letrinha T de 3 aqui. O 6, coloca a letrinha T. O 9, coloca a letrinha T. Por favor, preste atenção nessa etapa para você não colocar a letrinha em número errado, tá? E depois você vai fazer uma letra S nos múltiplos de 6, tá? Letra S no múltiplos de 6. Quais são os múltiplos de 6? Escreve a tabuada do 6 que você vai achar. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e 60. Observe que a tabela vai até 60, que é o último múltiplo de 6. Aí você vai colocar a letrinha S. Depois que você fizer isso na tabela toda, que estiver pronta, essas 3 etapas, pintar de amarelo os múltiplos de 2, colocar a letra T no múltiplo de 3, colocar a letra S no múltiplo de 6. São 3 etapas, faz uma de cada vez para você não errar. Aí você responde as 3 perguntas. Quais são os números que foram pintados de amarelo e marcado com T ao mesmo tempo? Aí você responde aqui. Quais são os números que foram marcados apenas com T? E letra C, o que pode-se dizer sobre o número 0? Hein? O que pode-se dizer? Que ele faz parte de todas as tabuadas. Ele é múltiplo de todos os números. Ok? Tranquilo, né? Olha a questãozinha número 5. Qual das alternativas a seguir
pode representar um conjunto de múltiplos de um mesmo número natural? Olha só, vamos pensar na letra A? Olha que a letra A tem 1, 5, 9. Poxa, o 5 e o 9 não são múltiplos de nada. Tem alguma tabuada que tem o 5 e o 9? Não tem. 0, 4, 8, 12. Até aqui tudo bem. A tabuada do número 4, ó. 4, 8, 12, 16. Não é 15, tá errado. A tabuada do 4 não tem esse 15, então letra B tá errada também. Você tem que descobrir quais dessas tabuadas aqui estão certas e de qual número é essa tabuada. São duas perguntas em uma só. Qual está certa, de qual número que é? É isso que você tem que responder, tá joia? Aqui no número 6, ó, aqui você vai escrever com a linguagem dos conjuntos. O que é a linguagem dos conjuntos? Lembra que eu coloquei uma letrinha M e o número no parêntese? Ó, múltiplos de 6. Aí eu escrevi os múltiplos de 6. Múltiplos de 9. Escrevi os múltiplos de 9. Múltiplos de 13. Estão aqui. Aqui embaixo você vai fazer a mesma coisa. Múltiplos de 5. Aí você escreve alguns. Não precisa colocar todos, são infinitos. Pode colocar reticências no final, tá vendo? Tem reticências? Pode colocar isso no final, sem problema. Aí você terminou a atividade dessa semana, ok? Essa semana tem mais atividades, são 6 atividades. Toma cuidado para você fazer tudo direitinho. Se tiver dúvida, pode me perguntar. Seja específico na hora de perguntar, tá? Fala, professor, estou fazendo a atividade número 2 do PET. Me ajuda, por favor? Aí eu te respondo e te ajudo sim. O maior prazer do mundo, tá joia? A aula de hoje ficou curtinha, mas eu espero que você tenha entendido tudo que é para fazer, tá? Ó, beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.